Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre simplificar a área de controladoria. Se você está começando na área, se você deseja ingressar na área, ou se você está entendendo ainda como funciona esse mercado dentro da área de finanças empresariais, finanças corporativas, fica aqui comigo que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Eu acredito que vai ser o melhor vídeo para você entender, né, como funciona a área, como o profissional também deve agir e toda essa conexão para que isso seja uma grande oportunidade na sua vida profissional, para que você possa crescer, né, aprendendo sobre essa área tão estratégica dentro das finanças empresariais. Hoje eu vou falar, além disso, né, simplificando a área de controladoria, vou trazer também o aspecto muito relevante do quê? Do método de 3 etapas que eu construí para que você entenda de uma maneira simples, direta, rápida, como você pode aplicar isso no dia a dia. Então vamos lá, eu vou começar e para apresentar aqui um pouquinho, né, do meu trabalho, já vou trazer aqui para você o quê? É o tema de hoje. Então, né, como eu acabei de falar, simplificando a área de controladoria e um pouquinho aqui da minha apresentação. Né? Se você não me conhece, eu sou Leandro Gomes, né, criador do método especialista financeiro FP&A, e com isso eu quero que você, ao longo de todos os meus conteúdos, né, dos meus vídeos, tanto meu canal Instagram, YouTube, que você aprenda a construir sua carreira do zero em controladoria e FP&A em apenas 3 meses. Claro, vou te explicar no detalhe sobre isso, como funciona, como você aprende, mas eu quero que você acompanhe aqui comigo agora para que a gente possa, né, aprofundar nesse tema, legal? Bom, então, por que é importante você entender, né, sobre como atuar nessa área, sobre como você entender de uma maneira mais simplificada o que isso pode trazer de retorno na sua vida pessoal? É muito importante você ficar aqui comigo até o final, porque eu vou trazer uma série de coisas, elementos que vão conectar ao momento atual da sua trajetória profissional, ao que você pode construir, aonde você pode chegar atuando como um profissional mais estratégico. Legal? Então vamos juntos. Vou compartilhar agora aqui minha tela para a gente poder acompanhar, né? E fica aqui comigo. Vamos lá, deixa eu alterar aqui meu formato da câmera. Vou até alterar aqui para ficar mais simples. Agora sim. Bom, a gente iniciando, né, dentro dessa jornada, dentro da área financeira, primeiro é importante que você saiba o porquê que é e existe essa área de controladoria, né? A área de controladoria é uma área de controle e gestão, é uma área que pode ser uma área também de planejamento financeiro, e dentro da estrutura empresarial, dentro da visão de gestão empresarial, é uma área que vai processar informações, que vai de alguma maneira estruturar processos, melhores práticas, tanto na visão de minimizar riscos, a visão de uma melhor estrutura mesmo de informação ou de compliance, né, de segurança da informação também. Tudo isso para quê? Para que os donos, os líderes, tomem decisões mais assertivas. É assim que funciona na prática nas empresas e isso faz toda a diferença. É uma área que ela vai auxiliar os gestores no processo de gestão. Então, por isso que é uma área estratégica dentro de finanças. Diferentemente, né, de uma área operacional, como tesouraria, área de cobrança, área de faturamento, área fiscal, área contábil, a controladoria ela visa não só olhar as boas práticas dessas áreas, mas também ela consolidar informações. Além disso, ela vai olhar a visão de processos para que a empresa tenha melhor eficácia, melhor performance na sua construção dos seus entregáveis, na construção e visão de relatórios e também na formulação, né, ou na estruturação junto com os líderes, né, dando apoio a uma área de suporte nas estratégias, as visões estratégicas que a empresa necessita para conduzir os seus planos, metas e a empresa crescer ao longo do caminho. Legal? Então agora vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre essa estruturação e o que isso impacta na carreira do profissional. Então, na carreira, né, na área de controladoria, você inicia, muitas vezes, como eu iniciei, né, na minha trajetória, um profissional mais cru, mais operacional, mais jovem, inseguro, né, com receios, ainda não domina, vamos dizer assim, tanto o embasamento mais técnico quanto as ferramentas, tem, de alguma maneira, ainda um longo caminho a percorrer, né, para ter oportunidade, experiência e aprendizado, mas você enxerga nesse caminho que é uma oportunidade profissional. E é nessa oportunidade profissional que você, né, de alguma maneira, visualiza, né, você projeta o quê? Qualidade de vida na sua vida. É dentro desse tópico que a gente começa agora.
Então você imagina o seguinte: pô, legal, atuar nessa área vai me trazer, né, no longo prazo, uma qualidade de vida que é o que eu busco para mim. Com isso, você vai ter o quê? Mais autonomia. O profissional que ele vai evoluindo nessa carreira, ele tende a entender um negócio por dentro, ele tende a entender as relações muito próxima. É uma área que vai ter que conversar, se relacionar, como se fosse um parceiro de negócio, entre outros, né? Dentro desse jogo corporativo, ajudando nessa estruturação, ajudando nessa comunicação, né, porque isso é necessário. E dentro disso, o profissional, com o passar do tempo, nessa oportunidade, ele vai enxergar a liberdade de escolhas. Ele se sente apto a transitar entre áreas, ele se sente apto, às vezes, a buscar uma nova oportunidade no mercado melhor. Então, isso é muito importante, porque o desenvolvimento nessa área vai te libertar de, às vezes, ficar só numa área operacional e você se sente meio que travado, né? Então, eu vou trazer esse mind map aqui hoje para a gente falar de dois tópicos, né? Esse tópico daquilo que são os benefícios, tá? E o tópico inverso, né? Então, vamos pensar ali como um Stranger Things, né? Aquela série. Nós temos o mundo normal e o mundo invertido, né? Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Mas vou dar um spoiler já aqui. A gente está com a ideia de trazer, ó, essas duas visões no, né, um paradoxo aqui de complemento. Isso vai funcionar bem bacana aqui para que você entenda o que eu vou trazer aqui hoje. Legal? Então vamos lá. Depois que o profissional ele está nessa visão, ele passa, ele enxerga essa oportunidade e ele começa a atuar na empresa, ele quer mostrar o seu valor. E para que ele mostre o seu valor, ele precisa validar as suas habilidades, habilidades comportamentais, técnicas de negócio. Ele vai entendendo, ele precisa de um mecanismo de certas habilidades, é o que eu chamo de caixinha de ferramentas, né? Onde a gente vai evoluindo conforme o aprendizado, a vivência, e isso faz com que você mostre melhor o seu valor. Para que isso, né, no médio e longo prazo, você comece a criar sua identidade. Então, é muito, muito válido, né, esse processo. Que você vai, a partir do momento do aprendizado, você vai criar a sua forma e melhor maneira de atuar, e isso mostra o seu valor dentro da empresa, dentro das pessoas. Obtendo confiança, você cria o quê? Um solo fértil, né? Você começa a criar uma estrutura dentro de onde você atua, é um ambiente muito qualificado para você trazer os melhores resultados. Aquela história, né? Você cria meio que um terreno bem mapeado, né? Uma área que, quando você atua e está sendo de uma forma bem estruturada, feito o trabalho, você ganha cada vez mais confiança para sugerir melhorias, isso funciona, isso traz resultado. Então, isso é um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento, né? E você gera resultados tanto para a empresa quanto para você. Uma promoção, é uma sensação de empoderamento, uma sensação de ah, aprendizado, uma empregabilidade muito alta, porque você é uma pessoa diferenciada ali dentro daquele meio, né? E não é mais um profissional 100% operacional. Legal? Para isso, com isso, você vai alcançar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. É uma evolução natural dentro dessa cadeia, dessa jornada, para que você chegue lá de fato atingindo novas conquistas, né? É um caminho natural. Novas conquistas levam a novos cenários a novas perspectivas, tanto pessoal ou profissional, porque você está se envolvendo, você está relacionando, você está aprofundando dentro de uma dinâmica mais estratégica do que você vivia antes. Isso transforma o seu ambiente. Transformando tudo isso, você começa a sentir uma realização pessoal, né? Você passa a ter domínio e condução dos próprios atos. Esses atos, o que eu trago de uma visão de hábitos edificantes. Você começa a ter hábitos novos e melhores, por quê? Você se relaciona com profissionais mais líderes, né? Líderes dentro da companhia, dono da empresa, diretores, pessoas mais de alto nível intelectual, porque você precisa estar no meio dessas pessoas. Você precisa, de alguma maneira, ser uma esponja no início da carreira, absorvendo esse conhecimento. Não é legal quando você olha para um profissional dentro da empresa? Todo mundo passa por isso, como eu passei. Você olha aquele profissional lá em cima e fala: caramba, eu quero ser como ele. Ele se veste diferente, ou ela, né? Ela se veste de uma maneira bacana, ela tem uma postura adequada, ela se posiciona, né, em toda vez que a gente conversa, o tom de voz, a forma que ela expõe o pensamento, a organização, né, todo o que envolve esse profissional lá, que você mira e olha como um modelo, te faz, no longo prazo, chegar até ele. Amanhã é você que vai ser esse profissional de alto nível, porque você absorveu esses hábitos, entendeu essa rotina, conviveu, almoçou, né, teve situações de, vamos dizer, trabalho, reuniões, que fez com que você entendesse esse ambiente, aí você masterizasse isso. E através disso,
vai trazer o quê? Alavancagem na sua vida. A sua vida transforma porque você passou a uma nova visão como um profissional de alto nível, certo? Então, esse é o primeiro passo. Agora, vamos ao contrário. Vamos imaginar que o profissional não fez nada disso daqui. Não se desafiou, não enxergou essa oportunidade profissional lá no início, não quis correr, né, o processo de aprendizado e risco de assumir novas posições, novas cadeiras, para que ele conseguisse validar suas habilidades, mostrar seu valor, ganhar confiança, enfim, aquele profissional que de alguma maneira ou por algum motivo ele não pôde conduzir a sua própria carreira, ele não se planejou, ele deixou o tempo passar, né? E mesmo que tenha deixado, ainda há tempo para você conseguir voltar e tomar o rumo da sua vida. Mas, pensando num cenário catastrófico, qual seria esse mundo inverso? Eu chamo de dark mode, né? Vamos brincar com isso? É a carreira, né, dentro dessa visão mesmo da controladoria, quando o profissional bloqueou a sua oportunidade profissional. Ele, por quê? Porque ele sentiu um alto risco de falhar, né? Ele sentiu que depois, com o tempo, a vida começou a se tornar travada. Se você já se sentiu assim, eu entendo, né? É super normal, mas existe uma maneira de você mudar isso. Fica comigo até o final, eu vou trazer detalhes para que você entenda melhor como retomar o rumo da sua vida. Legal? A vida travada, o medo de dar o primeiro passo dentro dessa visão, dentro dessa oportunidade, e muitas vezes as escolhas desse profissional, né, elas foram induzidas, sem perceber inconscientemente, pelo marido, pela esposa, pelo amigo, pelo irmão, pelo pai, pela mãe, enfim, pelo próprio mentor, que às vezes, de alguma maneira, ao invés de alavancar a vida daquela pessoa, ela segurou, né, travou, né, e não foi por mal, às vezes é uma coisa mesmo de momento. Mas, quando essas escolhas são pré-definidas por alguém, você se torna, né, refém disso. Não é legal. E aí você vai mostrar como o seu valor fica bloqueado também. Você não vai conseguir se vender, né, para que você pensa assim: poxa, eu não sei me vender, o que eu posso fazer de melhor? Você tem que se combater nesse sentido. Você não pode deixar que o medo te domina, né? Te domine no sentido de, eu tenho medo de me expressar, eu tenho insegurança, né? E isso controla as minhas ações. Pois é, você já sabe o que aconteceu ou acontece. Quebrar isso, né? Não é fácil às vezes porque você não tem um caminho. E o tempo vai passando, você não cria a sua identidade profissional, e isso é ruim, né? Isso te transforma num profissional, às vezes chato, cansado, desanimado, desmotivado, azedo, né? Às vezes até com as pessoas em volta, impaciente, angustiado. Você não pode deixar o dark mode te dominar, entende? Para você não deixar que bloqueie, né, a sua forma de obter confiança, você precisa quebrar essa rotina. Então, o primeiro processo que eu mostrei ali no alto, no início do mind map, transforma o resultado para você. E você se sente, quando não tem essa confiança, não adaptado ao ambiente de trabalho. Você se sente o peixe fora do aquário, né? Não cria confiança sobre o que fazer. Depois, sem resultado efetivo. E aí, se torna aquele perfil muito operacional ao longo dos anos. Você não pode, você tem que quebrar essa bolha, você tem que partir para outras oportunidades maiores. Com isso, bloqueando o seu alcance de desenvolvimento, você vai se sentir travado. Eu escuto muito isso dos profissionais. Leandro, meu perfil é muito operacional. Leandro, eu me sinto muito travado. Leandro, eu estou sem um rumo a seguir. Mas o que você faz para mudar? Você melhorou seu currículo, LinkedIn, fez um curso, estudou, buscou informações, buscou estudar, ler um livro, né, conversar, participar de workshops, estar no meio das pessoas que mais fazem acontecer, se desafiar, falar em público, falar na reunião do trabalho, mudar a sua rotação dentro do trabalho. Se você não faz nada disso, vai ficar só com desculpinhas. Não tem jeito. Você vai se sentir travado, vai continuar sem rumo. Você não tem como. E é de cada um. E você, como pessoa, não tomar o seu rumo de vida, esquece, ninguém vai fazer por você isso. É assim que funciona. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Só não seja aquela pessoa morna, travada, né, que não faz nada, fica na média, porque tem medo, né, e não tem coragem. Você precisa quebrar essas correntes aí. E aí, esse profissional é natural, ele vai ficar à deriva, né, sem uma perspectiva dentro da empresa ou na vida, e aí vai bloquear a realização pessoal dele, né? Ele vai bater aquele desânimo por estagnar, né, na vida profissional. Eu escuto também muitas vezes o seguinte: tudo que eu tento parece que não dá certo. Poxa, minha vida, ó céus, ó vida, não é, gente. E o erro perigoso, o mais perigoso de todos. Sem perceber, esse profissional ele cai na famosa zona de conforto, aquela zona de conforto que vai, né, afastar ainda mais a questão de resultados, de crescimento. Então você precisa, né, destravar a tua vida, você precisa começar a fazer uma mudança nesse sentido, porque isso traz resultado para você, é isso que vai mudar a perspectiva, né, de uma
vida melhor, né, para você alcançar esse desenvolvimento, para você fazer com que isso, né, se torne uma visão muito melhor, né, na sua vida profissional, certo? Bom, e agora, o que eu vou trazer aqui para você? Eu vou trazer aqui, primeiro eu quero falar sobre uma referência para quem está começando, que é o livro, né, Controladoria Básica, tá, do Clovis Luiz Padavesi, certo? O ilustre Clovis Luiz. Essa aqui é uma visão da Engage Learning, né? E tenho certeza que esse livro pode ampliar, né, os seus horizontes, a sua visão sobre o que é. Eu quero só ler um trechinho aqui na introdução para que você entenda um pouquinho. Quando a gente fala da área de controladoria, para você que caiu de paraquedas, né, ela é uma visão de gestão econômica dentro do negócio, né, dentro da empresa. Como eu falei no início, leva a maior eficácia, né, das operações, da produtividade e tudo mais. O foco, né, da controladoria qual é? Que você precisa entender de uma vez por todas. A criação de valor para a empresa. Sem isso, você não consegue direcionar como você melhora a sua atuação, como você aplica as suas habilidades, como você gera valor também como profissional. Entende? E a medida da eficácia empresarial é o lucro, né? Que é a visão correta de mensurar os resultados empresariais. É uma visão, como eu disse também, etapa de processo de gestão, construção e monitoramento de um sistema de informação para que auxilie os gestores em todo o processo de gestão. Então, a visão controle, ela parte de medição, de controlar, de monitorar. Então, é muito importante que você entenda isso. A origem da palavra, o controller, que é um dos cargos máximos antes ali do CFO, que é o diretor financeiro da companhia, ele tem essa visão na mão de atuação, de participação nesse aspecto. Então, entenda isso. Você pode aprender com tudo isso, uma vez que você tem esse perfil. E agora, eu vou compartilhar aqui também, dando continuidade, né, ao que eu trouxe para vocês, essa visão, né, a visão que é da cultura da performance financeira. O que é a cultura da performance financeira? Primeiro, né, que você entenda que para a gente simplificar a área de controladoria, você tem que entender muito bem essa tríade, né, de três blocos, né, três pilares, que é o PPS. É o quê? Pessoas, processos e sistemas. Você entendendo isso, você vai conseguir, né, de alguma maneira, masterizar um pouco no dia a dia e a condução dessa área, né, dessa visão, para facilitar a sua vida, né? Para você entender como gerar valor no centro de tudo, né? Você percebe aqui, ó, a geração de valor são ideias que se conectam, né, para ideias de performance, de melhoria, de resultado, que você gera dentro de uma visão ainda mais estratégica para a empresa. Legal? Bom, o que significa isso? O P de pessoas, você tem que criar um ambiente favorável, você tem que ser o parceiro de negócio, tem que não só dentro da área financeira, mas entre as áreas da empresa, área operacional, área comercial, né, áreas, né, às vezes de lideranças, você precisa transitar e ter esse ambiente favorável. A comunicação, o seu posicionamento, o seu perfil, ele precisa ser um perfil que sabe, né, entrar em sintonias diferentes, quando tem que cobrar as pessoas, quando tem que ouvir as pessoas, quando tem que ajudar as pessoas. Não adianta você querer ser aquela visão antiga de controller, de mão de ferro, né, de eu que mando. Isso não existe mais, né? A gente precisa hoje de o quê? Colaboração. Claro que a gente precisa ter organização para datas, entregas, se as pessoas não entregam, não se cumprem aquilo que foi previamente combinado, é diferente você ser, às vezes, um pouco mais contundente na sua atuação, firme, né? Cobrar. Agora, você tem que entender e lidar com pessoas a todo momento. As empresas são formadas de pessoas, ponto. Depois de pessoas, você tem uma visão de processos. Isso que é importante, essa construção. Processos são pré-definidos, processos são existentes, processos que devem ser, né, reavaliados, reestruturados, porque uma visão de compliance da empresa. A empresa não é a casa da mãe Joana. A empresa não é uma mistura que o profissional, o dono, paga as contas pessoais dentro da empresa e recebe o faturamento numa outra conta, porque tem riscos envolvidos, contábeis, né, em relação a impostos, tributos, em relação a penalizações, né, em relação à visão fiscal, à visão societária. Então você tem que ajudar nesse processo, que as pessoas entendam, né, que é um órgão, que você controla tudo isso para facilitar, para que as boas práticas, né, dentro da lei, dentro do que é ético, façam sentido e os processos tragam mais eficácia, né, para a performance do negócio. E por último, sistemas. Não somente sistemas como um software ERP, sistemas de trabalho. Além do software ERP, como essa construção se dá, como os sistemas se conversam, como as pessoas se conversam dentro dos processos e dentro de
né, uma visão de trabalho muito mais abrangente, e envolve toda a tecnologia, seja um aplicativo, um API, um software, né, um SaaS, o que for, para construir, né, e de conectar ainda mais para geração de valor. Isso é fundamental. E por que a cultura da performance ela traz uma visão abrangente? Porque é como se você estivesse recebendo os dados de um lado, né, e você vai conectar os dados que vão vir da empresa junto com a contabilidade ou junto com a área, né, mais gerencial, que pode ser a controladoria ou FP&A, e isso vai fazer com que você tenha insights para tratar aquelas informações, fazer o famoso ETL, né, Extract, Transform, Loading. Depois, conectando ali uma ferramenta de BI para analisar melhor, para ter enxergar uma visão mais aprofundada das informações. E ali você enxergar variações, aonde essas variações impactam ou não, né, a relação de performance e resultado, né, para o negócio. Dentro disso, como a gente falou no início, muito importante conectar as habilidades que a gente falou ali, que eu comentei, e que isso te traga uma visão sistêmica, né? Os sistemas, como terceiro ponto, vai trazer essa visão, né, de uma visão macro para uma foto, né, da empresa, e isso se está se conectando ou não, se a empresa tem metas, se a empresa consegue visualizar se está andando e caminhando no rumo certo. Isso vai, com o tempo, gerando posicionamento, não só da área, como do profissional. E aí, dentro disso, existem 3 etapas. Essas etapas da área de controladoria, para a gente simplificar, seriam o quê? Primeiro, identificar necessidades, é o que eu chamo da etapa planejamento. Identifica, mapeia. Segundo, criar soluções. É o que? A operação em si do negócio, é a execução. E você também, como profissional, tem que enxergar isso. Como eu crio uma solução? Qual é a parte de botar a mão na massa, hands-on ali, fazer acontecer para que a minha execução gere ou, né, potencialmente melhore um processo, um novo relatório, uma informação mais consolidada, para a gente criar soluções de análise e melhorias para a tomada de decisão. E terceiro, construir valor para a empresa. É como se fosse a etapa controle. Como você, ao longo desse processo, dessa jornada, você constrói valor para a empresa de uma maneira que seja, né, visível a todos, que você se destaque, que você se posicione também. Então, isso aqui é importantíssimo, tá bom, pessoal? Eu quero que você, se preciso, dê um print aqui, depois me marca no Instagram, mas que você entenda que isso aqui é muito, muito relevante, com uma visão macro para simplificar a controladoria. E aí eu trago o quê? A tríade do sucesso na carreira nessa área. Então, você, como profissional que quer entrar na área, ou que já entrou, que ainda não conseguiu destravar, a gente tem que olhar também de uma maneira muito relevante para isso aqui. Primeiro, identificar oportunidades, né? Você tem que entrar numa empresa, você tem que ter essa visão, né, de não só identifico oportunidades para que eu possa minimizar riscos. Claro, não adianta identificar uma oportunidade, às vezes, ah não, a super oportunidade, vou reinventar a roda, só que isso gera um risco para a empresa muito maior. Então você tem que controlar essas equações, não só de ajudar as áreas, como você mesmo, olhar como profissional que pode sugerir melhorias. E aí é o segundo tópico, sugerindo melhorias através do que? De análises. Você precisa analisar as informações que você obtém, você precisa analisar as informações que você recebe, você precisa ter um senso crítico muito mais forte, você precisa olhar com lupa muitas vezes os números para não ver, né, para não deixar passar, vamos dizer assim, e não ver o quê? Potenciais riscos na informação que você vai levar adiante. Muito relevante. É um profissional dentro da controladoria que ele precisa processar e analisar informações a todo momento. Legal? E por último, o terceiro passo, né, dessa tríade ou pilar é o quê? A geração de valor ao negócio. A performance gerencial. Se você não conectar as etapas anteriores, você não vai chegar nisso. Então, quando você faz esse processo muito bem estruturado, ele né, um se trava no outro, um apoia o outro, um ajuda e dá sustentação para que isso seja possível e você consiga se desenvolver na carreira. É fundamental. E aí eu vou falar agora sobre o quê? O ecossistema de finanças empresariais. Vou trazer uns cards aqui para a gente brincar, né, nesse sentido, que são as cartas do jogo, né, dentro da área de finanças empresariais, e a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, para entender, né, esse aspecto, a visão, quero que você pense o seguinte: dentro desse ecossistema, temos no centro, um pilar principal, a carta de estratégias. Toda empresa tem a sua missão, tem as suas visões e tem as suas estratégias do que deve ser feito, deve ser alcançado. Independente de como chegou nessas estratégias, né, nós não vamos entender a fundo isso agora. Quero que você entenda que uma empresa tem que ter um rumo, um norte a ser seguido. É esse
norte, né, vamos dizer assim, esse caminho a ser, né, percorrido, vem de onde? Vem de uma cultura de quem é o líder sênior, de quem é o dono da empresa, o acionista, né, daquilo que é propósito da empresa entregar e fazer acontecer ao longo da sua jornada, seja uma empresa mais velha, uma empresa jovem, iniciando. Então, essa estratégia ela vem de quem é o seu fundador ou de quem é seus sócios, né, dentro da companhia. Uma vez que você enxerga isso, você vai o quê? Começar a olhar esses 4 cards ao lado. Então, o primeiro card é o ambiente de negócio, é os tipos de empresas que você pode atuar, o modelo de negócio que você está atuando. Isso conecta muito para você chegar naquela visão da tríade, né, do sucesso da carreira. Depois de você enxergar, mapear o ambiente, você vai olhar os recursos que ali estão. Quais ferramentas, né, a empresa dispõe, qual, né, sistema e processos a empresa obtém e já vem, né, usando ou praticando. Isso tudo se conecta de um lado para o outro, vindo até os relacionamentos. Por quê? Porque se você tem um ambiente ruim ou bom, grande ou pequeno, mais inovador ou mais clássico, né, ou mais antigo mesmo, recursos que são mínimos versus recursos que estão, de alguma maneira, limitados. E os relacionamentos, né, ou seja, alianças, parcerias internas, aliados internos, equipe interna, né, não estão funcionando. Você começa a enxergar esse ecossistema de uma maneira mais prática. Versus um ambiente que está funcionando, né? As pessoas se ajudam, são parceiros, colaboram, o clima é bom, a cultura de cima para baixo também é importante, né? O sócio ele participa, ele é um líder, né? Então a liderança influencia positivamente tudo isso. E as entregas como o último passo do profissional. Uma vez que você entende também, seja você entrando hoje numa empresa ou já estando há algum tempo, mas querendo fazer uma reformulação na área, na construção da identidade da controladoria ou de FP&A, você tem que olhar quais relatórios gerenciais existem, se a DRE ou PNL, né, nas famosas multinacionais, em inglês, Profit Loss, como que isso está sendo feito, tem demonstração de fluxo de caixa, DFC, se tem o balanço patrimonial, se a contabilidade está fazendo isso ou não, se é a área de controladoria, se você consegue aprofundar nas análises, ter KPIs, né, os famosos indicadores de performance chave, e os OKRs, né, os objetivos, né, chave de resultado, que às vezes é até das áreas, departamentos ou, né, pessoalmente a cada profissional. Feito tudo isso, entendido tudo isso, esse ecossistema, vinculado às estratégias, eles vão chegar ao quê? A uma decisão, né, de que ou a empresa ela cresce, vamos expandir o negócio, ou a empresa precisa diminuir de tamanho, vamos retrair o negócio. Por quê? Porque uma vez que você enxerga nas entregas a visão financeira, você tem muito, né, como trazer à mesa uma situação de continuidade ou não, perpetuidade ou não da empresa. É o que a gente falou no início. Você, através de informações gerenciais, vai transformar, né, essas reuniões, as análises, para que quem tome a decisão, que é o dono, os diretores, eles façam de uma maneira mais segura. É muito triste, às vezes, você ter que retrair o negócio, demitir pessoas, e às vezes o número estiver errado. É um perigo. Tem que ter esse nível de concentração. Por isso que é um profissional tão valorizado, por isso que é mais estratégico essa área, né? Lida com informações confidenciais, é o braço direito do dono, ou do diretor financeiro, ou do controller, se você está começando de analista, até chegar a um nível de controller. Então, esse é um processo muito fundamental para a gente simplificar a área de controladoria. Legal? Bom, e agora, eu quero aproveitar para deixar alguns recadinhos. Primeiro, eu tenho, né, disponível para você o e-book gratuito. Acesse lá meu site, controladoriapratica.br. Basta você preencher lá seu e-mail para baixar o PDF desse e-book. Eu vou falar um pouquinho dele hoje e ainda. E também, né, antes da gente seguir nessa linha, nessa trajetória, eu quero te deixar alguns recadinhos importantes. Primeiro, deixe o like nesse vídeo, né, se está valendo a pena para você, se você gostou até aqui, por favor, e acompanhe aqui até o final. Se inscreva no canal Leandro Gomes Controller ou Controladoria Prática, né? Basta você pesquisar, se você depois, né, sair daqui desse vídeo. Deixe o seu like ou, né, o link está na descrição aqui deste vídeo também para as minhas redes sociais. E depois, né, se você quiser, tem playlists disponíveis dentro desse meu canal do YouTube. Legal? Outro recadinho muitas vezes eu gero diversas aulas com planilhas, modelos, onde eu compartilho, né, esses materiais ou conteúdos dentro do grupo do Telegram. Então, basta você pesquisar Controladoria Prática ou o link na descrição do vídeo aqui também, para você se inscrever lá e receber sacadas em áudio. Eu também envio muitas sacadas diárias ali, ou semanais, que vão ajudar você nesse crescimento, obter mais confiança e segurança para você ter essa trajetória. Perfeito? Então vamos lá. Bom, dentro, né, dessa visão
das 3 etapas que eu falei, da área de controladoria lá no início, e também explorando isso dentro do meu e-book, eu quero que você entenda o seguinte: eu construí uma metodologia prática, uma visão macro dessa metodologia é composto dessas 3 etapas: planejamento em azul, operação em verde, controle em laranja. Isso é como se fosse um grande PDCA, ele vai girando ao longo do tempo, seja na visão mensal, na visão trimestral, semestral, anual, para você fazer o gerenciamento, a gestão empresarial de uma empresa, dentro do aspecto de finanças, dentro da visão de controladoria. E aí, essa metodologia prática, eu vou, né, trazendo detalhes, né, do quê? Do conteúdo, de como funciona, né, de como você aplica, de como você implementa cada uma dessas etapas. Isso vai se tornar, no longo prazo, né, sempre um GPS para você. GPS para sua carreira. Você vai ter nas mãos um direcionador. É essa a minha ideia, né, desde que eu construí tudo, meu modelo aqui de negócio. Falando um pouco mais dessa metodologia, nós temos dentro dessas 3 etapas o quê? Dentro do azul, que é o planejamento, você vai ter uma visão financeira, né? Basicamente uma visão mais que, a partir do momento que você enxergou as estratégias, você constrói um modelo orçamentário, modelo de metas, um modelo de análise para você ser aquele, vamos dizer assim, a vela do barco, né? Para que guie o barco ao longo dos novos desafios. Depois, a operação, em verde, é a visão organizacional, para você gerar mais produtividade, eficácia, performance nas operações da empresa, a execução em fato. E por último, o controle em laranja é uma visão comparativa, uma visão de análise, uma visão que você vai aprofundar e a visão de controle para monitorar o negócio. Então isso se cada ciclo, né, ele vai rodar e você vai voltar novamente, replanejar, olhar a operação novamente, controlar novamente, e isso que vai gerar a performance gerencial. Legal? Então essa é uma maneira e visão mais simplificada que você vai encontrar hoje na internet, vai encontrar em qualquer tipo de situação no aprendizado de controladoria e FP&A, certo? Bom, então, o que eu quero trazer agora para a gente aqui na parte final? Só se pode atuar nessa área estratégica de finanças empresariais quem? Eles, como você, se você se posicionar como alguém que tem as habilidades necessárias. Ô, Leandro, será que eu tenho as habilidades necessárias? Será que eu estou preparado? Será que eu sou esse profissional que pode buscar essa oportunidade, mesmo sem experiência, começando essa nova rotação, essa nova sintonia que eu quero buscar na minha vida profissional? Então vamos responder isso. Isso também tem muito detalhe no meu e-book. Vou trazer um pedacinho disso para você. O que você precisa fazer é o quê? É mudar ou continuar no padrão operacional. Olhando ali os bonequinhos da imagem, né, os Stormtroopers, aqueles que sempre fazem o mesmo comportamento, seguem a linha ali, né, aquela visão, né, clássica de um exército, né, de um pelotão fazendo as mesmas coisas, já induzidos, ou aquele que se rebela muitas vezes e muda, né, o comportamento, muda um pouco esse ambiente. Então, o que eu trago de referência? Se você quer se destacar da maioria, então começa a mudança e vai buscar adquirir essas novas competências, novas habilidades. É isso que vai transformar o seu resultado no longo prazo, como eu falei lá no início no Mind Map. E as principais competências pessoais, segundo o Fórum Econômico Mundial, que muitas vezes vale de 2 a 3, 4 anos, né? Esse aqui, se não me engano, até 2025 está valendo, que é o quê? Eles levantam essas habilidades e competências pessoais. Além do técnico, tem que ter a visão pessoal. Você tem que entender se é para você. Você se identifica com um desses pontos, vai para cima. Faz o que precisa ser feito. Estuda, aprende, aprofunda, acompanha meus vídeos, né? Lá na frente, depois, entenda o que eu posso te oferecer para te ajudar ainda mais com o meu curso online. Enfim, tudo isso vai trazer para você uma visão muito mais preparada, uma visão que você se sente confiante de executar ou dar os seus primeiros passos, ou aprofundar, ou dar passos maiores rumo a esse cargo tão estratégico e ganha ali, iniciando muitas vezes 3, 4, 5 mil reais, aí depois 8, 12, 15 e até 20 ou até 40 mil reais se chegar a um diretor financeiro. Não tem muita oportunidade, seja como analista júnior, pleno, sênior, depois um supervisor, coordenador, especialista, um gerente, né, até o controller. Então, esse é o processo. Para isso, quais são as competências? Primeiro, visão estratégica. Você tem que pegar oportunidades, antecipar soluções de situações de risco, como eu falei há pouco. Depois, business sense, sentido ou senso do negócio, né? Entender qual é, dentro da empresa que você está, como funciona, qual é a rotação, como que funciona esse sentimento, sentido, senso da empresa funcionando em si.
Depois, um perfil proativo, né? Se você não tem esse perfil hands-on, atitude colaborativa, que ajuda, que, né, oferece apoio, que corre, que faz, né, que começa algo e termina algo, e entrega, não aquela coisa que você quer ficar se escondendo, não quer falar com ninguém, não tem esse perfil, né? Às vezes mais de buscar soluções ou resolver problemas, esquece, não é para você. Agora, se você quer se desafiar, esse é o caminho, entende? Depois, um quarto item aqui, curioso. Você tem que buscar novos conhecimentos, fazer, né, questionamentos de uma maneira, né, de aprendizado, aberto a aprender, pensamento crítico para contestar, às vezes, primeiramente na sua cabeça, depois levar isso à frente com as pessoas. Essa função pessoal, né, de ser curioso, né, abre portas, né, no sentido de desenvolvimento e aprendizado. Aí, o quinto item, o sexto item, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, o quinto, capacidade analítica, né? Resolução de problemas complexos. Se você não tiver essa visão, parar, deixa eu analisar, deixa eu conectar as coisas, como que isso se chegou a esse momento, por que que isso está dessa maneira, por que que não podemos melhorar, deixa eu resolver, deixa eu tentar, deixa eu conversar com outra pessoa, se envolver, aprofundar. É isso que é a capacidade analítica. Não adianta, reserve tempo para fazer as suas análises. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, correndo, você não vai conseguir se sentir confiante para isso. Então você precisa entender isso. E por último, tem que ser um amante da tecnologia. É o que a gente chama de self-tech. Né? Aprender ferramentas e aplicá-las. Você tem que estar aberto a isso também, né? Porque as ferramentas, a tecnologia, seja software, sistemas, ou que for aplicativos, eles transformam a produtividade. Você ganha eficiência, eficácia, e você vira o jogo quando você domina dentro dessa visão. Você não vai ser mais aquele padrão operacional. Vai ser um padrão estratégico. É isso que eu trago e desejo a todos vocês. Bom, e aí o que eu vou falar aqui agora? Primeiro, trazer essa frase que eu achei muito, muito bacana do Mark Tawil, que é o quê? Quem não se posiciona é posicionado. É perfeito, né, essa frase. E aí eu vou complementar, né, essa frase dele com uma frase minha que é: jogue o seu jogo dentro da carreira, dentro do seu profissional, da sua vida, né, ou você vai ser, né, ou seja a peça do jogo de alguém. Se você não jogar o seu jogo, definir os seus passos, qual é o que você busca no seu crescimento, na sua jornada, na sua, né, na construção disso, você vai jogar sempre o jogo de alguém. Você não vai ser dono, autônomo, no sentido de dar o passo à frente, aprendizado, sentir com uma empregabilidade mais alta, ou se tornar um consultor financeiro independente para fazer, né, renda extra, o que for. Você precisa saber e dominar, e para isso o conhecimento é o que é vital nesse processo. Se você não se desafiar, você nunca vai saber se era para você. Então, para a gente ir aqui, né, para essa visão, o que eu trago? O profissional estratégico dentro da controladoria, ele tem que ter uma atitude, uma visão do quê? Primeiro, de um consultor, né, que oferece soluções. Depois, de um auditor, que está sempre olhando, está sempre reavaliando, está sempre, né, tentando identificar por que, que aquilo deu um desvio, por que, que não está atingindo a meta. Ser crítico, né, um pensamento crítico nesse sentido é muito importante. Tem que ter um senso de dono de empresa, né? Você não adianta ir lá falar com as pessoas, está tudo errado, e você, de alguma maneira, se sente influenciado, né, porque a pessoa tem persuasão forte, um perfil forte dentro da empresa, e você não consegue demonstrar que aquilo como se fosse seu. Né? Você não contesta, você não combate, e aí tem prejuízo em despesa, em custos, ou não faturando a empresa, e você não ajuda nessa construção, nesse diálogo, nesse conflito, né, que às vezes tem que ter um debate para melhorar esse sentido. Então você tem que ter também esse dono de empresa no seu sangue, porque é assim que o dono vai querer ver em você a sua atuação. Ele quer que você seja uma extensão do braço dele, a extensão dos olhos dele, para que ele não tenha que bater de frente com diretores, com gerentes, com analistas, e dentro da empresa estão fazendo coisas erradas, ou por não tem noção, por falta de alinhamento, treinamento, aprendizado, ou por mal, vamos dizer assim, más intenções, né, não éticos, né, a operação, com interesses pessoais sobre o negócio, né, com situações muitas vezes de fraudes, enfim. Então, por isso que também tem que ter uma visão de investigador, né? Por isso que eu trouxe a imagem ali do Sherlock Holmes, e às vezes a gente tem que ir quietinho, né, monitorar, olhar, mesmo que seja um parceiro das pessoas, mas em algum momento dar um veredito, né, e ser aquela pessoa que pronuncia, né? Eu sempre falo, às vezes é a pessoa que traz, né, e faz, anuncia as informações do apocalipse, né? A empresa está mal, isso aqui vai dar ruim,
as projeções não são boas, não vamos ter caixa, não vamos ter dinheiro onde pegar no mercado se a empresa estiver em crise. Então, você tem que ser, às vezes, essa pessoa também, né? Não só defende, mas também dá tanto as boas novas quanto as más notícias. E aí, para isso, você tem que ter uma liderança, né? Você tem que construir isso ao longo do tempo. Sem liderança, você se torna uma bolinha de pinball, para lá e para cá, sendo, né, combatida, né, empurrada para um lado, empurrada para o outro, e você não toma as rédeas na sua carreira, da sua vida, da forma que você deve atuar. Certo? Fez sentido para vocês? Bom, então a única decisão que você vai precisar tomar agora, dentro do que eu estou trazendo, dentro do que eu estou explicando, é o seguinte: se você chegou até aqui, você identificou potencial para você ganhar um salário melhor, ter uma qualidade de vida nova, mudar a sua vida, parar de se sentir, né, acuado. Ah, Leandro, eu tenho muito potencial, mas eu tenho pouco resultado. Pô, Leandro, eu não consigo, eu estou sem o controle da minha vida, às vezes, me sinto muitas vezes que eu não tenho direcionamento, né, eu não sei como eu me posiciono, estou sendo posicionado. Ah, eu preciso mudar minha vida. Então eu vou te trazer o quê? Uma solução, uma decisão que você precisa tomar, que é o seguinte: essa aqui, ó, é você se inscrever, né, o link vai estar aqui na descrição, a Jornada do Analista ao Controle. Um evento novo online, né, que eu vou fazer ao vivo, tá? E para que você comece a quê? Descobrir como sair do operacional, se tornar um profissional estratégico e bem remunerado em finanças corporativas. Vou te mostrar um caminho prático para você ter a mentalidade e atuar como um controller. Um evento 100% online, 100% gratuito. Basta você inscrever no link daqui do vídeo para você entender, né? E isso é e pode ser, né, um caminho para que você busque essa oportunidade na sua vida. E é isso que eu desejo para quem me acompanha, né, para quem me segue, porque faz a diferença, certo? Bom, mais alguns recadinhos, né? Então, para que você entenda também, tem meu site, Controladoria Prática, para você baixar o e-book, preenche lá seu nome, e-mail, faça o download, certo? Eu conto aqui um pouquinho, falo um pouquinho, né, da minha trajetória, e você vai entender isso no detalhe, e vai, né, acho que complementar tudo que você viu aqui hoje, nessa aula. E ainda, né, mais dois pontos aqui para que você também possa conhecer o meu trabalho aqui tá meu Instagram, né, Controladoria Prática, vai lá, se inscreve, tem um monte de conteúdo, tem os destaques aqui, são bem interessantes para você entender melhor pouco do meu trabalho, tá? E, né, conhecer aqui aquilo que eu trago, né, para ajudar profissionais que estão migrando do operacional para uma visão estratégica, certo? Bom, e aí, né, só reforçando esta visão aqui do evento, ó, você vai se cadastrar aqui e você vai enxergar aqui, né, identificar tudo que nós vamos falar no evento, né, para quem não é, né, como que você vai ter a melhor participação nesse evento junto comigo. Então eu acho que vai ser uma grande experiência, né, para quem está buscando esse caminho estratégico, para quem quer crescer na área, quem quer crescer. E eu acho que esse é um processo natural daquele profissional que quer e busca uma visão maior, né, dentro da sua atitude, dos seus resultados, certo? Bom, para a gente fechar aqui, eu espero que você tenha gostado, né? E deixe o seu like, comente aqui no vídeo se você gostou, né, o que mais chamou sua atenção, para eu entender e melhorar ou gerar conteúdos também para vocês. Enfim, e que isso seja, né, um começo, né, uma quebra aí de correntes para você tomar posse, às vezes, dos resultados da sua vida, se você não está ainda tão satisfeito e quer uma migração, quer uma mudança completa, você se sente com potencial para isso, eu acho que esse é o caminho para você. Para fechar, eu quero trazer uma frase aqui, né, uma expressão, uma reflexão mesmo de quem é esse profissional. Esse profissional dentro da área é o profissional que vai ser um parceiro, né, empresarial. Um profissional que ele tem que ter o alinhamento da função financeira com as operações empresariais. Ele tem que adquirir esse conhecimento, né, não só do negócio, das técnicas, do embasamento técnico, para ele influenciar a tomada de decisões. Ele é um profissional que vai ajudar nesse processo, ele vai ser o primeiro nível, né, de entendimento e aprofundamento, e ele tem que saber que esse profissional ele vai, muitas vezes, ser o primeiro a entender o que aconteceu no negócio, para depois sugerir o que deveria acontecer e depois, por último, para também ser apoio ou parceiro no como executar essa mudança. É isso que faz a empresa crescer, é isso que faz o negócio evoluir, né? E isso que gera valor dentro da atuação. Se você executar isso, você vai ser um profissional literalmente diferenciado, estratégico. Pessoas vão querer estar próximo de você. Você vai começar a ver resultado jorrar na sua vida, porque você vai parar de ficar na sombra da sua própria carreira ou da sua falta de atitude, como eu falei no começo, uma visão dark mode, né? Um mundo invertido dentro do que você deveria estar fazendo para melhorar a sua vida,
com a tua família, com aquilo que você quer conquistar, com as viagens do sonho, né, com, enfim, construir um patrimônio, ter uma vida que você tem as rédeas na mão. Tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo e é só o começo. Me acompanha, tem os meus vídeos, tem playlists, né? Me chama no direct se tiver alguma dúvida, que eu vou te ajudar nesse processo. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou trazer mais detalhes sobre o profissional, sobre a área de controladoria e como você melhorar a sua performance, a sua execução na sua carreira. Quer se tornar um profissional estratégico? Quer aprender sobre como atuar na área de controladoria FP&A? Acompanhe meus conteúdos que eu vou te ensinar tudo isso no detalhe para que você se torne um profissional águia. Te vejo lá. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.